Boa noite. Thank you, Pastor Sandro, for inviting me here. Obrigado, Pastor Sandro, por me convidar até aqui. And for the good introduction, so I don't need to talk about myself, I can get right into the word. Então, pela boa apresentação que você fez de mim, eu não preciso me apresentar, eu já posso ir direto na palavra. But as Pastor Sandro said, I'm here to teach a New Testament 2 course. E como o Pastor Sandro falou, né, que eu vou ensinar aqui o curso de Novo Testamento 2, Which covers from Romans to Revelation. que vai cobrir do livro de Romanos até Apocalipse. And one of the books we're going to cover this week is the book of Hebrews. E um dos livros que a gente vai cobrir essa semana é o livro de Hebreus. And from my understanding, Pastor Sandro is going to be going through the book of Hebrews in the next few months. E até onde eu posso compreender, o Pastor Sandro vai cobrir o livro de Hebreus nos próximos meses. And so he's given me the great privilege to do the first part, the introduction to the book of Hebrews. Então ele me deu o grande privilégio de cobrir essa primeira parte, a introdução ao livro de Hebreus. And you're going to discover that the book of Hebrews has some deep theology, but also practical application. E você vai descobrir que o livro de Hebreus tem uma teologia profunda, mas também uma aplicação prática. And that the main purpose is to encourage the faithful who are wavering in their faith. E o principal propósito é encorajar aqueles que são fiéis, que estão com a sua fé um pouco fraca. Perhaps you know someone who is wavering in their faith. Talvez você conheça alguém que está com a fé precisando ser exercitada. Perhaps some of you here today Talvez até alguns de vocês aqui hoje à noite are wavering. You're thinking of maybe going back to your old life. estão meio que duvidando, né? Talvez até pensando em voltar para a vida antiga que você tinha. As a pastor, I talk with many people who sometimes they're unsure and thinking about stepping away from the faith. E como pastor, eu converso com muitas pessoas que estão meio duvidosas, né? Querendo, de repente, pensando em deixar a fé. Well, the book of Hebrews gives us encouragement. Então, o livro de Hebreus, ele nos dá encorajamento. And asks, why would we want to go back E faz essa pergunta, por que a gente quer voltar? when we have received the greatest gift and the greatest revelation ever Uma vez que a gente tem recebido o maior presente, né? A maior revelação possível in Jesus Christ? em Jesus Cristo. So I want to look at the first part of Hebrews, chapter 1, verse 1 through 4, Então, eu quero aqui olhar nessa primeira parte de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. which is a wonderful introduction to the whole book of Hebrews. Que é uma introdução maravilhosa para todo o livro de Hebreus. And so, Macaroni, would you read chapter 1, verse 1 through 4? Então eu vou ler aqui o Hebreus 1, de 1 a 4. Que diz: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. So here, the book of Hebrews proclaims the superiority of Christ. Então aqui no livro de Hebreus a gente tem essa proclamação da superioridade de Cristo. And the gospel that reveals him. E no Evangelho, os Evangelhos o revelam. And the question throughout Hebrews is then, why would we want to go back to the old way? A pergunta que a gente vê por todo o livro de Hebreus é: por que a gente quer voltar para a velha maneira? And so as we're beginning this book, I'm going to give you some background information. Então, enquanto a gente dá início nesse livro, eu quero dar a você um pouco do pano de fundo sobre o que está acontecendo aqui. Because often when you're about to look into a biblical book, it's helpful to understand the author, who wrote it, who did he write it to. E com frequência, quando você está sendo introduzido a um livro, né, você de repente tem que ter uma ideia de quem escreveu, para quem ele escreveu. So the book of Hebrews, we don't know who wrote it. We don't know who the author was. Então, o livro de Hebreus, por exemplo, a gente não sabe quem foi o autor, não sabemos quem escreveu. But it was probably written around 60 AD. Mas talvez, muito provavelmente, foi escrito em torno do ano 60 depois de Cristo. To Christians from a predominantly Jewish background. Para cristãos com um pano de fundo predominantemente judeu.
They perhaps lived near Rome, Talvez eles moravam próximo a Roma. and they were, again, tempted to drift back to their old faith. E mais uma vez eles estavam meio que sendo tentados a voltarem, deixarem aquela fé e voltarem para a sua velha fé. In the book of Hebrews is actually a sermon, E o livro de Hebreus, na verdade, é um sermão. and that's why it has that very tight introduction. E é por isso que tem essa impressão tão forte, But it was tão concisa. sent as a letter to these Christians in Rome. Mas foi enviado como uma carta para esses cristãos lá em Roma. And because it was a sermon, when the church in Rome received it, it probably would have been read in one sitting. Mas porque era um sermão, né, como para aquelas pessoas que estavam ali sentadas, de repente essa carta foi lida, né, enquanto eles estavam ali, ela foi lida para eles. Now, that's 13 chapters. Agora a gente tem aqui, puxa vida, 13 capítulos. And I know I couldn't do that in America because they don't have enough attention span to handle that. Olha, lá nos Estados Unidos eu não faria isso porque eu não ia conseguir prender a atenção deles para uma leitura de 13 capítulos. So we'll just cover the first 4 verses. Então vamos só se concentrar aqui nos 4 primeiros versículos. And Pastor Sandro, you can take them through the rest. E aí, pastor Sandro, você se vira para levá-los aí para o restante. So in Hebrews 1 through 4, it's a well-crafted introduction to the whole book. Então, os versículos de 1 a 4 do capítulo 1 é uma introdução extremamente bem montada do livro todo. And the author, he presents parallel contrasts of the older communication and the newer. Então, o autor ele faz esse contraste paralelo entre aquela comunicação antiga e essa comunicação mais nova. So verse 1 and the beginning of verse 2. Então, o versículo 1 e o início do versículo 2. And let's read it again. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days he has spoken to us through his Son. E aí diz, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. See, there's a comparison between the older way that God communicated Então temos uma comparação aqui entre a antiga forma que Deus comunicou to this new way. com essa nova maneira. So that there's in the past, right, the prophets spoke to our fathers Temos aqui no passado os profetas falaram através dos pais in various ways, de várias maneiras, but in these last days, mas nesses últimos dias right, God has spoken to us Deus falou conosco by his Son. através do seu Filho. And the implication is not in varied ways, but in the climactic way. E a implicação aqui não é de maneiras variadas, mas de uma maneira extremamente precisa. So yes, God spoke to the fathers in various ways, visions, the law, kings, angels. Então, sim, Deus falou com os pais, né, de várias maneiras, através de anjos, através de reis, All wonderful ways. todas as formas maravilhosas. But in these last days, Mas nesses últimos dias, he has spoken to us through his Son. Ele falou conosco através do seu Filho. Again, this is God's climactic communication, his revelation to humanity. Mais uma vez, é a revelação de Deus sendo dada à humanidade. Rather than being varied and fragmented, it's considered a whole. Em vez de ser uma coisa fragmentada, uma coisa variada, é considerada aqui como algo como um todo. Focused on the person and work of Jesus Christ. Focado na pessoa e no trabalho de Jesus Cristo. So we have this best revelation. Why would we go back? Então a gente tem aqui essa revelação, essa melhor revelação. Por que a gente deixaria isso? That's what the writer of Hebrews is telling those that he's writing to. Why would you go back when you have this? É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Por que vocês vão deixar isso, vão voltar quando vocês têm tudo isso na mão de vocês? Let me give you an illustration. Vou te dar uma ilustração. For the last month or so, I've been communicating with Pastor Sandro by WhatsApp. Faz mais ou menos um mês que eu venho me comunicando com o pastor Sandro pelo WhatsApp. And it's good. I get to know him a little bit. E funciona, é legal, eu posso conhecer um pouquinho. And I heard about the church here in the ministry. Eu ouvi falar sobre a igreja, sobre o ministério. It was good. Foi legal, foi bom. But now Mas I agora met him face to face. eu posso conhecê-lo face a face. Right now I see you all face to face. Agora eu posso contemplar e ver vocês face a face. So it wouldn't make sense for me to want to talk to Pastor Sandro and start WhatsApping him now. Então não faz sentido para mim continuar conversando com o pastor Sandro pelo WhatsApp agora. Because
now I can just talk to him. Porque agora eu posso conversar com ele. And see, so the writer of Hebrews is saying Jesus has come down and communicated God's revelation in the flesh. Então, o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, Jesus ele desceu aqui e tem comunicado, feito essa comunicação com vocês em carne. So why would you want to go back to the old way? Então, por que você quer voltar para a velha forma? You see? You understand? Dá para compreender isso? Yes. Sim? All right, so that's the first half. The second half of this introduction talks about who Jesus is. Então, essa é a primeira parte, né? A primeira parte falou isso, mas a segunda vai falar de quem Jesus é. What about this son whom God has spoken through? E esse filho sobre quem Deus tem falado, através de quem Deus tem se comunicado. The writer goes on to tell us 7 affirmations about the son. E esse escritor vai colocar para a gente 7 afirmações sobre esse filho. So in verse 2b, he says, this son whom he appointed heir of all things. E na segunda parte do versículo 2, ele vai falar sobre esse filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Right? See, all things belong to him. Então, todas as coisas pertencem a ele. God has given him all things. Deus deu para ele todas as coisas. And then, that's the first affirmation. Second E affirmation, essa é a primeira afirmação. E a segunda afirmação, through whom also he created the world. através de quem também ele fez o universo. Right? That reminds us of many other passages like John 1:1. Isso nos faz lembrar de muitas outras passagens, como João 1:1. Right? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No começo era a palavra e a palavra era Deus. And all things were created through him. E todas as coisas foram criadas através dele. There's a lot of similarities between the introduction of Hebrews and the introduction to the Gospel of John. Então tem muitas semelhanças entre a introdução de Hebreus e a introdução de João. The third affirmation in verse 3, Versículo 3, a gente tem a terceira afirmação. he is the radiance of the glory of God. Ele é o resplendor da glória de Deus. Reminds me of John chapter 1 verse 14. E isso me faz lembrar de João, capítulo 1, versículo 14. João 1:14 diz: Go ahead and read that. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. He is the radiance of the glory of God. Ele é a radiação da glória de Deus. Fourth affirmation, E aí temos a quarta afirmação. he is the exact imprint of his nature. Verse 3. E aí no versículo 3 a gente tem mais essa afirmação. Expressal. He is the exact expression of his nature. Ele é a exata expressão da sua natureza, do seu ser. So in this thing, we have the Greek word is hypostasis, E aí temos aqui a gente tem essa palavra em grego, hypostasis, where that's God's nature. que fala sobre a natureza de Deus. The early church talked a lot about this, that Jesus is fully God and fully man, A igreja primitiva falava muito sobre isso, que Jesus era completamente Deus e completamente homem. but there's only one God, Mas só temos um Deus, one hypostasis, só um hypostasis. 3 people. Mas temos 3 pessoas. In the early church, they argued and stuff about this, but that's where they came down on it. E a igreja primitiva falava, discutia muito sobre isso, mas era nisso que eles se firmavam. Fifth affirmation, E aí eu tenho aqui a quinta afirmação. and he upholds the universe by the word of his power. E eles... verse 3? Verse 3. Yes, verse 2. E sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Yeah. So not only through him was the world created, but he also sustains the world through the word of his power. Então não somente através ele sustentava tudo, mas ele também ele criou todas as coisas, mas ele também sustentava todas as coisas pela sua palavra poderosa. And then it says, after making purification for sins, E aí continua dizendo, depois de ter feito a purificação dos pecados, okay, so
he came down, right? So he made purification from sins. That's who he was. He was the creator and all this, and then he came down. Então ele aqui mostra quem ele era o criador de todas essas coisas e agora ele desce. And this is one of the author's main concerns in Hebrews, the purification for sins. E aqui é uma das principais preocupações do autor em Hebreus, essa purificação dos pecados. And it goes from chapter 9 all the way to chapter 10. E isso vai do capítulo 9 até o capítulo 10. And in those chapters he talks about the superiority of the offering for sin because of this Jesus. E ele fala naqueles versículos, naqueles capítulos, essa superioridade de ser oferecido como remissão dos pecados. So this one who is the radiance of the glory of God came down Então esse que é o resplendor da glória de Deus, ele vem for the purification of our sins. para a purificação dos nossos pecados. And then, E aí então, right, he goes up to the right hand of God, the ascension. ele vai, temos essa assunção, ele vai ficar sentado à direita da majestade, à direita de Deus. This morning in Sunday school, Rogerio was talking about the ascension, Então hoje pela manhã o pastor Rogério estava falando sobre essa assunção. right? And that it's such an important idea that Jesus, although he was in the form of God, he incarnates down to earth. Então fala sobre essa ideia, né? Mesmo ele sendo Deus, ele se encarna e desce até a terra. He purifies us from our sins, Ele nos purifica dos nossos pecados. and then he ascends to God's right hand. E aí ele ascende e vai ficar à direita de Deus. And this is a reference to Psalm 110, E aqui temos uma alusão, uma referência a Salmo 1:10, verse 1. versículo 1. And Psalm 110 is the most referred to Old Testament scripture in the New Testament. Salmo 1:10 é a forma que mais forte, né, fazendo referência ao Novo Testamento dentro do Antigo Testamento. Whenever you read about Jesus at the right hand of God, it's usually referring to Psalm 110:1. Então sempre Psalm 110:1. toda vida que você ouve sobre Jesus estando à direita de Deus, né, normalmente vai ser uma referência a Salmo 1, versículo 10. Right? So there's this ascension back to the glory that he had with God. Então essa ascensão de volta à glória que ele tinha com Deus. Right? And one of the scriptures that we read this morning was John 17:5. Hoje pela manhã uma das passagens que nós lemos foi João 17:5. It says, this is Jesus praying for his disciples right before he was going to ascend. Então temos aqui ele orando pelos seus discípulos logo antes de subir aos céus. So John 17:5. Então eu tenho João 17:5, a leitura que fizemos, e diz assim: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. And then verse 4, it's a part of the same sentence. That's why I'm treating it today. We might also talk about it next week. E a gente, inclusive, devemos até falar sobre isso aqui nessa semana que a gente vai iniciar, mas isso continua no versículo 4. It rounds it out by making the conclusion that this son is much better than the angels. Ele sumariza, né, chegando a essa conclusão de que o filho dele é muito melhor do que os anjos. So verse 4 again. Então, o versículo 4, ele diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Now the name, so he inherited a more excellent name than Então, theirs. temos aqui o nome, ele herda esse nome muito mais excelente do que os anjos. A name in that culture, it's not just like a title. E aí lembra que naquela cultura um nome não era algo como somente um título. The name is who you are, your family, your reputation, everything. Então, o nome é meio quem você é, a sua reputação, significa tudo. So here the author of Hebrews has moved from Jesus' nature and work Então aqui temos o autor saindo dessa natureza e desse trabalho de Jesus to his status. para o seu status. The Son has returned to the position of authority above even the angels. Então o filho volta para a sua posição de autoridade ainda mais elevado do que os anjos. And so this word superior in verse 4, Então essa palavra superior no versículo 4, right, kreton in the Greek,
Kriton no grego, It's one of the author's favorite words in Hebrews. é uma das palavras favoritas, né, do autor de Hebreus. So here in verse 4, he says Christ is superior to the angels. Então aqui no versículo 4 ele diz que Cristo é superior aos anjos. In chapter 7, verse 7, Christ followers have Christ is a superior priest. E aí temos, Chapter 7, verse 7. então capítulo 7, versículo 7, ele diz que é superior aos sacerdotes. In chapter 7, verse 19, E no capítulo 7, versículo 19, Christ followers have a superior hope. ele tem ele é apresentado como uma esperança superior. In chapter 7, verse 22, it's because they have a superior covenant. Então no 7:22 ele aqui tem uma aliança superior. Chapter 8, verse 6, because it's based on superior promises. Então 8:6. 8:6 ele é uma promessa superior. Chapter 9, verse 23, because Christ has made a superior sacrifice. Então 9:23 ele é colocado como um sacrifício superior. Chapter 10, verse 34, Capítulo 10, versículo 34. believers have a superior possession. Então os crentes eles têm uma possessão superior. And chapter 11, verse 40, they have the superior privilege. E eles têm um privilégio superior em capítulo 11, versículo 40. So as we go throughout the book of Hebrews, it keeps coming back to the question, why would you go anywhere else? Então a gente caminhando por todo o livro de Hebreus, a gente volta para a pergunta: por que você a deixaria e iria em busca de uma outra coisa? Right? The revelation of Christ is so superior. Veja bem, a revelação de Cristo é algo tão superior. The new covenant is superior. Essa nova aliança é superior. Right? The Son is superior even to the angels. Então o Filho ele é superior até mesmo mais do que os anjos. And this same Christ came from heaven, incarnated to the earth for your sins and my E esse sins. mesmo Cristo, ele veio dos céus e ele encarnou-se pelos meus pecados e pelos seus pecados. So why would you go back Então por que você voltaria to the old ways? para as formas antigas, as formas anteriores? So again, my friends, this introduction is a very tight-knit package. Então, mais uma vez, meus queridos, essa introdução é um pacote muito forte, muito preso. But it introduces themes that you'll be seeing throughout the book of Hebrews. Mas ele vai nos introduzir, nos apresentar temas que vão ser abordados durante todo o livro de Hebreus. Like Jesus being our Redeemer, Como Jesus sendo apresentado como nosso Redentor. Jesus' divinity and his humanity, Jesus sendo mostrado como a sua divindade, a sua humanidade. Jesus as the fulfillment of all the Old Testament scriptures and sacrificial system, Jesus sendo apresentado como todo o cumprimento de todos dos sacrifícios que tínhamos no Antigo Testamento. This introduction, I like to compare it to my suitcase. Essa introdução eu gosto de comparar meio como a minha mala. Right? When I came here, I've got lots of stuff in my suitcase. Então, eu lembro que quando eu vim para cá, tinha muita coisa dentro da minha mala. Right? Carry it all around. E tinha que carregar isso por todo canto. But it's got two halves, right? You open it and there's all sorts of things inside. E aí, mas minha mala, né, quando você abre, ela tem duas metades e tem todo tipo de coisa nos dois lados. Right? And in this first half, Então, nesse primeiro lado aqui, right? It's all about the superiority of the revelation, that we have this wonderful revelation from então, Jesus. tem tudo sobre essa revelação superior, essa revelação maravilhosa de Jesus. And in the second half, it's that, who Jesus is and the wonderful person, the glory of his nature. E aí nessa segunda parte eu tenho quem Jesus é, a sua maravilhosa pessoa, a glória da sua natureza. And it takes a long time to unpack all of those things. E leva muito tempo para desempacotar todas essas coisas. And that's what you're going to be doing in the next few months this was the introduction, but now it's going to be unpacked. E é isso que vocês vão fazer nesses próximos meses, né? Aqui a gente tem a introdução, e vocês vão estar desempacotando aqui, desmontando tudo isso. So what does this scripture tell us today? Então o que é que as escrituras aqui dizem para a gente hoje à noite? How can we apply it? Como é que nós podemos aplicar isso? Well, Christ is still sufficient. Bem, Cristo continua sendo suficiente. He is the best. Ele é o melhor. His revelation, his person, there is no one like him. Sua revelação, sua pessoa, não existe ninguém como ele. So we need not go anywhere else. Então a gente não precisa ir e buscar nada mais além dele. But see, the world will tell us that
we can go other places. Mas veja que o mundo vai dizer, a gente pode buscar em outros lugares. The world says that, there is no such thing as revelation from God. O mundo vai estar dizendo para a gente, rapaz, não tem nada isso de revelação de Deus. Right? The world will say that all religion is just people trying to find God. O mundo vai estar dizendo para a gente, olha, esse negócio de religião é só o povo tentando encontrar Deus. But the book of Hebrews says, no, God, He speaks. Mas o livro de Hebreus, ele está dizendo assim, Deus, ele fala. That He has spoken to people for centuries and centuries. Ele tem falado ao povo, às pessoas, por séculos e séculos. And now He has spoken through His Son. E agora ele tem falado com o seu filho. So we don't have a God who's just up there not knowing, hard to reach. Então a gente não tem aqui um Deus que está ali, né, que a gente não conhece, que é difícil de nós alcançarmos. We have a God who speaks to His people. Nós temos aqui um Deus que fala com o seu povo. Yes, through the Word. Sim, através da palavra. But ultimately through Jesus Christ. Mas no final também através de Cristo. God loved us so much that He wanted to communicate to us face to face. Ele nos ama tanto que ele queria se comunicar conosco face a face. Right? And so step into the Word. Don't step away from it. Então, olha, dá um passo para dentro da palavra, não para fora dela. The other temptation is, Outra tentação que a gente tem é, maybe it's better to go back to the old way. talvez seja melhor voltar para a velha forma de viver. And this is especially we feel this especially when we're suffering. E a gente vê isso, a gente experimenta isso, especialmente quando a gente está sofrendo. So those who received the letter of Hebrews, they were suffering. Então aqueles que receberam a carta de Hebreus, eles estavam sofrendo. They were suffering for being Christians. Eles estavam sofrendo por serem cristãos. And they were thinking it would be easier if we went back to Judaism. Então seria muito mais fácil nós voltássemos para o judaísmo. Because their Jewish brothers were persecuting them. Porque os seus irmãos judeus que os estavam perseguindo, The Romans were persecuting them. os romanos estavam perseguindo. And so they were thinking maybe it's easier to go back. Talvez seja melhor, mais fácil a gente voltar. That's why the writer of Hebrews says, why would you go back? É por isso que o escritor de Hebreus está perguntando assim, por que vocês queriam voltar? When you have the Son of God given to you, Quando vocês têm aqui o Filho de Deus sendo apresentado, dado a vocês. who's opened up the heavens for you, Aquele que abriu os céus para você. where we've beheld the radiance of His glory. Onde nós podemos ver e ter acesso à sua glória, ao resplendor de sua glória. Why would you go back to your old ways? Por que você voltaria para a sua velha forma de viver? And for us, E para nós, maybe some of us here talvez alguns de nós aqui hoje à noite, are tempted to go back to our old ways, our old goals in life. estão sendo tentados a voltarem para velhas formas, para velhos objetivos na vida. That happened to me when I was in college. Quando eu estava na universidade, isso aconteceu comigo. I became a Christian when I was serving in the army. Eu me tornei um cristão quando eu estava servindo como militar no exército. But then as I just went about life, I went back to my old goals, my old purposes. E aí, vivendo aquela vida, eu voltei para os meus velhos alvos, meus velhos objetivos, meus velhos propósitos. Pursuing a degree in law. Eu vou correr atrás da minha formação em advocacia, em direito. But that's when, through a Bible study, God shook me and said, what if you achieved all your goals? E aí, no estudo bíblico, né, Deus me pegou, me sacudiu e disse, e aí, puxa vida, e se você alcançasse todos os seus alvos, os seus objetivos? What good would it do in 30 years? Que bom seria isso daqui a 30 anos? Que bem faria daqui a 30 anos? Or however long you live. Ou seja lá por quantos anos você viva. It's vanity, it's worthless. Isso aí não tem valor algum, isso é algo extremamente em vão. When I have given you my son, Olha, eu tenho dado para você o meu filho, so that you can know me, para que você possa me conhecer, that you can enjoy me forever. para que você possa gozar de mim, ter alegria em mim para todo sempre. Friends, there's nothing better than God. Meus amigos, não tem nada melhor do que Deus. There's nothing higher or more beautiful or more loving. Não tem nada mais amável, mais bonito, mais alto do que Deus.
And Christ makes him known. Em Cristo, ele se revela, ele se faz conhecido. Makes it so that we can approach, we can go into his throne of glory. Para que assim nós possamos nos aproximar dele, possamos ter acesso à sua glória. Think of the most beautiful landscape you've ever seen. Fica pensando aí na paisagem mais linda que você possa ver. The creator of that landscape is even more beautiful. Olha, o criador dessa passagem é muito mais bonito do que a passagem em si. And Christ makes him known. Então Cristo, ele se revela. Or think about the most profound truth that you feel deep in your gut. Então pensa aí na verdade mais profunda que você sente dentro de você. The truth and justice of God is still deeper. A verdade e a justiça de Deus é algo ainda mais profundo. Or think about the deepest love that you have ever felt. Ou pensa então no amor mais profundo que você jamais sentiu. When my daughter, my firstborn, was born 26 years ago, Quando a minha filha, né, a primeira que nasceu, né, a minha primogênita, ela nasceu há 26 anos atrás. I remember just being overwhelmed with such a deep sense of love. Eu lembro aqui, né, sendo preenchido assim com esse sentimento extremamente profundo de amor. And I remember thinking that, and that's when I felt the Holy Spirit sort of speaking to me, E eu lembro disso e lembro do Espírito Santo falando comigo. saying God's love is way deeper than yours, Disse, olha, o Joe. amor de Deus é muito mais profundo do que o seu. And so even the deepest love that you have ever felt, God's love is still deeper. Então mesmo o amor mais profundo que você jamais sentiu, o amor de Deus é ainda mais profundo. And he has proved his love by sending Jesus. E ele tem provado esse seu amor para com a gente através do envio de Jesus. This great love that's been revealed to us in Christ. Esse grande amor que foi revelado a nós em Cristo. This great love that's been opened for us to approach God. Esse grande amor que é aberto para a gente, para que nós possamos ter acesso a Deus. There's nothing deeper, there's nothing better. Não existe nada mais profundo, não existe nada melhor. So why would we go back Então por que nós voltaríamos? to your old plans, Voltaríamos para os nossos Your velhos planos, your old ways, as nossas velhas formas, when you have the most precious thing quando você tem a coisa mais preciosa in the universe? no universo? There's nothing better than God. Não existe nada melhor do que Deus. And you know, some will say, oh, you know, you should follow God so that you can have health and wealth and success. Alguns vão dizer para a gente, você pode seguir a Deus e aí você vai ter saúde, vai ter sucesso, vai ter riqueza. But God is not a means to the end, He is the end. Mas Deus não é um meio para se chegar ao fim. Deus é o fim. All things that we strive for pale in comparison to the wonderful nature of God. Todas as coisas pelas quais nós lutamos, elas falham se nós formos compararmos a Deus. None of it is worth trading for God. God is the utmost. Nada vale a pena para a gente trocar por Deus. Deus é aquele a quem nós devemos realmente servir de forma plena. So don't let go. Então, olha, não deixa isso passar. Don't let go of the radiance of God that's been given to you through Não Christ. deixa passar esse resplendor da glória de Deus que é dado a você. So we encourage one another, Então, o que nós queremos aqui é encorajar um ao outro. whether we're in Brazil, in the United States, we all need to be encouraged to cling to God. A gente estejamos nós aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nós todos devemos estar sendo encorajados a nos ligarmos a Deus, Because there's nothing more precious. porque não existe nada mais precioso. And that's what this beginning of Hebrews emphasizes. E é isso que é enfatizado aqui no início de Hebreus. And you can look forward to the rest of the book of Hebrews with Pastor Sandro and others. E você vai poder assim estar realmente almejando, né, conhecer o restante aí do livro de Hebreus através do pastor Sandro e outros. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, first of all, we repent. Pai Celestial, primeira coisa que nós queremos dizer é que nós nos arrependemos. Because we don't love you the way that you should be loved. Porque nós não te amamos da forma que o Senhor deveria ser amado. We put other things above you. Nós colocamos outras coisas acima do Senhor. But Lord, right now we confess that you are the most precious. Mas Senhor, agora mesmo nós confessamos que Tu és o mais precioso. Stir in our hearts so that we would love you.
Pai, chacoalha o nosso coração para que a gente possa te amar, above all else. acima de todas as coisas. Thank you for your gift of Christ. Muito obrigado pelo teu presente que o Senhor nos deu em Cristo. Thank you for your great love. Muito obrigado pelo teu grande amor. Amen. Amém. Amém.